A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia. Aqui quem fala é a missionária Luciana e sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional do dia do grupo de oração Ebenezer. Ô glórias, meus irmãos, você que tem nos acompanhado, hoje é o terceiro episódio da segunda semana da nossa jornada espiritual discernindo a voz de Deus. Que maravilha, meus irmãos! O tema de hoje é algo extremamente necessário para os dias em que estamos vivendo. Deus exala verdade. Olha que maravilha, meus irmãos. Por que é tão importante ter essa verdade absoluta que vem do nosso Deus? Por quê? Nós estamos vivendo um tempo que estamos cercados por várias vozes que temos aprendido até aqui. As redes sociais, as nossas emoções, a pressão das pessoas e até vozes espirituais disfarçadas. Olha isso, meus irmãos, algo muito forte que temos que ter cuidado. Mas existe uma voz única, que não muda, que não falha e nem engana. A voz de Deus. Ela é imutável. O Senhor não trabalha com manipulação. Deus nunca produz confusão, não libera mentira. E tudo o que o nosso Deus fala é de acordo com a sua palavra e com a sua natureza santa, meus irmãos. Então, quanto mais perto eu e você estivermos de Deus, mais aprendemos a amar essa verdade. Porque Deus, Ele exala verdade. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em João 17, versículo 17, que diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Olha que maravilha, meus irmãos. Aqui Jesus está mostrando que é a palavra de Deus que nos santifica. Ou seja, ser santo significa ser separado do pecado. E isso nos aproxima do Senhor. Então, quanto mais você lê a palavra do Senhor e plantar ela no seu coração, mais perto de Deus você fica. Principalmente nesse mundo cheio de enganos, a Bíblia, ela continua sendo a verdade absoluta que guia a nossa vida espiritual. Muitas vozes querem te dizer o contrário. Mas olha o que diz João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha que forte, meus irmãos, e poderoso. A palavra, ela é a espada. Ela liberta, ela salva, ela cura. A verdadeira liberdade, ela não está nas opiniões do mundo, mas em conhecer Jesus e a sua palavra, meus irmãos. Tudo isso é relacionado com a identidade em Cristo Jesus. A verdade de Deus, ela liberta você da mentira, do pecado, da culpa que o inimigo tenta colocar no seu ouvido, da escravidão espiritual. É por isso que a palavra de Deus, ela é uma arma poderosa para um cristão no mundo espiritual. Ela é a espada e com ela você luta. Olha o que diz Números 23:19. Deus não é homem para que minta. Aqui fica muito claro em sua palavra que ele não é homem, ou seja, ele é diferente do ser humano. Aqui ele já está destacando que ele não é homem. Ou seja, nós mentimos, falhamos e voltamos atrás. Além disso, quebramos as nossas promessas. Mas o nosso Deus é o oposto. Ele não é homem que mente. E tudo o que ele fala é fiel, é verdadeiro e digno de confiança. Então, meus irmãos, se você está buscando uma verdade para a sua vida, se você tem escutado vozes de vários lugares e você não sabe no que acreditar, em quem acreditar, olha o que nós estamos vivendo nos dias de hoje, meus irmãos. O mundo segue a tudo menos a Deus. Hoje temos os influenciadores, temos vários seguidores, mas e aí? E seguir a Jesus, que é o único que possui a verdade absoluta. E a pergunta que fica para você, para sua reflexão: a quem você tem seguido? Meu Deus. Vamos agora entrar, meus irmãos, em um ponto aqui importante. O primeiro: Deus
nunca se contradiz. Uma das maiores evidências, meus irmãos, de que algo não vem de Deus é quando aquilo contradiz a palavra. Então, quando algo chegar ao seu ouvido, presta bem atenção. Se contradiz a palavra de Deus, você pode ter certeza que não é verdade. Porque o Espírito Santo, ele jamais diz algo que é contrário às Escrituras. Agora, como é que eu e você podemos comparar se não soubermos o que está escrito na palavra de Deus? Deus, ele não muda o caráter dele só para adaptar a sua emoção humana. O Senhor, ele permanece verdadeiro eternamente. Olha que lindo, meus irmãos. Deus não muda. Hoje, muitas pessoas elas querem ouvir apenas o que agrada, o que é suave ao ouvido. Mas discernimento espiritual não é sentir arrepios. Nós já falamos isso no episódio da sarça ardente. Discernimento é reconhecer a verdade. Não é um momento que vem e passa. Prestem bem atenção. Nem toda voz espiritual vem de Deus, nós temos aprendido. Nem toda emoção é uma direção divina, temos que ter cuidado com as nossas emoções. E nem todos aqueles que dizem, eu senti de Deus, realmente veio do Senhor. E até de você mesmo. Então, temos que ter cuidado com eu senti de Deus. Precisamos conhecer a Bíblia para realmente confirmar e testificar se vem do Espírito. Quanto menos conhecemos a palavra, mais vulnerável ficamos ao engano. Satanás tentou Jesus no deserto. Ele usou palavras distorcidas, porque ele conhece a palavra de Deus muito mais do que até os próprios cristãos. Mas o que foi que Jesus respondeu em Mateus 4:7? Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Olha aí, meus irmãos, isso é muito forte. Aqui Jesus rebateu a verdade, venceu a mentira com a palavra, porque ele é conhecedor das Escrituras. Então, eu e você também precisamos estar à luz da verdade. O segundo ponto, meus irmãos, a verdade de Deus, ela traz liberdade. Ela nunca vai te escravizar. Pelo contrário, a palavra de Deus, ela cura, ela salva, liberta, ela ilumina. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o caminho. Mas, muitas das vezes, a verdade de Deus vai confrontar você. Por quê? Porque Deus quer te salvar. E o inimigo, ele aprisiona através da mentira. Ele sussurra no seu ouvido vozes que dizem, você não consegue, Deus te abandonou, não tem mais saída para você, você não tem jeito, isso é maldição de família, você nunca vai mudar, a culpa é sua. Mas o que Deus diz na palavra dele? Eu sou contigo, a minha graça te basta, há esperança, eu ainda faço milagres. Olha que diferença, meu irmão. Isso é muito contraditório. A verdade de Deus, ela quebra as correntes espirituais. O inimigo, ele quer te aprisionar. Então, toda vez que você ouvir um sussurro negativo, não vem do Senhor. Não é a voz de Deus. Quando nós ouvimos a voz do Senhor, o medo perde a força. A culpa que você sente perde todo o domínio sobre você. E algo mais importante, a sua alma encontra descanso. Oh, glórias! Um terceiro ponto importante, meus irmãos. O inimigo, ele trabalha com mentira e confusão. A Bíblia chama Satanás de pai da mentira. Por quê? Porque ele mistura a verdade com o engano para produzir uma confusão espiritual. Mas como assim? Ele usa a palavra, ele distorce a palavra de Deus para gerar dúvidas, enfraquecer a nossa fé e, o mais perigoso aqui, confundir a identidade espiritual das pessoas. Meus irmãos, eu pergunto, você tem sua identidade em Cristo?
Ela é fixa? Você sabe quem você é? Você deixa que as vozes do inimigo, a confusão dele, mude a sua identidade? Porque eu falo, meus irmãos, se você não estiver firmado na palavra, se você não souber quem é em Cristo, essas vozes, elas vão te sucumbir, elas vão te levar. Foi assim no Éden, a serpente perguntou, foi assim que Deus te disse? Perceba, olha algo importante aqui. O ataque de Satanás começou em quê? Na verdade. E ele continua fazendo isso até hoje. Ele sempre vai usar as mesmas estratégias. Ele continua fazendo pessoas desacreditarem da palavra de Deus, das promessas que ele tem na sua vida e da fidelidade de Deus. Meus irmãos, ele gera situações para que você venha desacreditar do que Deus te prometeu. Ele diz no seu ouvido, tá vendo? Olha aí, não tem dado certo. Essa situação não tem jeito. Você nunca vai conseguir. O cenário, tudo parece, meus irmãos, que você não consegue. Mas toda mentira, ela cai diante da verdade do Senhor. Onde a verdade de Deus entra, a escuridão tem que sair. Ela perde espaço. Oh, glórias! Meu Deus, isso é muito forte, meus irmãos. Não permita que essas vozes do inimigo sussurrem ao seu ouvido, porque se você permitir, você vai perder a sua identidade em Cristo Jesus. Eu imagino que os irmãos têm testemunho ou têm experiências para contar aqui, meus irmãos, de pessoas que já falaram sobre você ou algo que te deixou muito abatido. Mas sabe por que isso acontece, meus irmãos? Porque você não está com a sua identidade firme em Cristo. Então, tudo que chega ao teu ouvido te abate, meus irmãos. Cuidado, entra no ouvido e desce para o coração. E você está firmado na palavra? Você está orando? Você tem a firmeza de dizer, eu sei quem eu sou em Cristo. Então, meus irmãos, quando alguém disser algo para você que vai contrário à palavra de Deus ou quem você é em Cristo, na mesma hora você já pode rebater como Jesus fez com Satanás, através da palavra. Uma última coisa, a palavra, ela é o nosso filtro espiritual. Como assim, missionária? O filtro já próprio, diz que você tem que filtrar. Nem tudo que parece espiritual é santo. E mais nos tempos que estamos vivendo. Tem muita coisa acontecendo, meus irmãos. Por isso nós temos que filtrar tudo pela Escritura. A palavra de Deus é o nosso discernimento. É o nosso alicerce e a nossa proteção. Nós precisamos passar por este filtro espiritual. Então, meus irmãos, se alguma direção, alguma situação produz pecado, promove divisão ou gera orgulho, está te afastando da presença de Deus. E o mais importante, se contradiz a palavra do Senhor, você pode ter certeza que não vem de Deus. Porque Deus nunca guiará alguém para longe da verdade, da sua palavra. Quanto mais intimidade você tiver com a palavra, mais facilmente reconheceremos a voz do Pai. Então, como a palavra diz, assim como uma ovelha conhece a voz do pastor, o cristão amadurecido, ele aprende a reconhecer a voz de Deus. Por isso, meus irmãos, é que Deus faz essa analogia comparando nós, as ovelhas, e ele, o pastor. Agora eu te pergunto, você conhece a voz do seu pastor, o nosso Deus? Eu sou o bom pastor, diz o Senhor. Aqueles que ouvem a minha voz são meus. Então, meus irmãos, um último ponto aqui. A verdade de Deus, ela também transforma o nosso interior. No episódio de ontem, nós falamos acerca da transformação, de sair do barco, da zona de conforto. Mas muitas pessoas, elas querem ouvir a voz de Deus, mas elas não querem a transformação pela verdade. A palavra confronta. E é por isso que os dias atuais, muitos não querem ouvir a verdade. Porque o ser humano, ele quer viver o que ele deseja. Só que a verdade de Deus, ela não vem só para consolar. Como muitos dizem, Deus é amor. É verdade.
mas ela também corrige, ela alinha, purifica e santifica. Como assim, missionária? Quando a verdade se confronta com você e você aceita aquela verdade, você não vai ficar do mesmo jeito. Não existe encontro com Jesus verdadeiro para que não haja transformação. A palavra de Deus traz muitas experiências, como da mulher samaritana. Todos aqueles que tiveram um encontro profundo com Jesus, eles foram transformados. Hoje, meus irmãos, eu te convido a analisar qual é a área do seu coração que precisa mudar. Aonde é que você precisa entregar para Jesus para que Ele venha transformar a sua vida? É um orgulho ferido? É uma falta de perdão? Alguém que te fez algo? Mas, missionária, me machucou muito. É a incredulidade no Senhor? Falta de fé? É alguma vaidade espiritual? Como assim? Você está fazendo um ministério ou fazendo a obra para o homem? É uma desobediência? Que área da sua vida você precisa entregar para o Senhor? Isso também é amor, porque quem ama corrige. E Deus, o nosso Pai, assim como eu e você, pai, mãe nessa terra, nós corrigimos os nossos filhos porque nós o amamos. A palavra nos diz em Provérbios que nós temos que ensinar os filhos o caminho que tem que andar para que ele não se venha apartar do Senhor. E esse caminho, meus irmãos, vai ser tortuoso, mas nós precisamos do nosso Pai celestial para nos trazer, para nos corrigir. Por quê? Porque Ele nos ama. Ele não quer que nós pereçamos. A verdade de Deus, ela não destrói a pessoa. Ela destrói aquilo que está destruindo a pessoa. Deus ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. E para quase estar encerrando aqui, meus irmãos, quem anda na verdade vive em segurança espiritual. Quando nós caminhamos na verdade, nós temos paz. A direção da vida fica mais clara e existe um equilíbrio espiritual. Já do contrário, a mentira gera peso, traz uma falta de paz, meus irmãos. Por isso, nós precisamos diariamente ler a palavra de Deus, orar e pedir discernimento ao Senhor, para que a gente venha estar sensível ao Espírito Santo. Porque este mundo, ele está mudando constantemente. As opiniões, em frações de segundos estão mudando. E as emoções nem se falam, meus irmãos. Mas a verdade de Deus, ela permanece para sempre. E é por isso, meus irmãos, que essa geração se encontra assim, porque já não existe uma verdade absoluta. Para muitos, as pessoas estão buscando verdade em tudo enquanto é lugar, menos no dono dela. Amém, meus irmãos? Ô glória, se essa mensagem falou com você, eu convido você agora a orar, a todos que estão me ouvindo em nome de Jesus. Se puder, curve sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Amém? Glórias a Deus. Soberano Deus, Pai querido e Pai amado, é no nome do Teu Santo Filho amado, Jesus, que eu te agradeço por mais este dia, por mais essa oportunidade, Senhor, de estar aqui junto com os meus irmãos, Pai, em nome de Jesus, para aprender mais de Ti, Senhor. Deus, hoje, Pai, na nossa oração, é que o Senhor venha nos firmar na Tua verdade, Pai. Em tempos de tanta confusão espiritual, guarda o nosso coração, Pai, do engano, da mentira e das vozes que tentam nos afastar da Tua presença. Senhor, dai-nos o discernimento espiritual, o amor pela Tua palavra e a sensibilidade, Pai, à voz do Espírito Santo. Senhor, que nós jamais venhamos trocar a Tua verdade pelas nossas emoções ou por opiniões humanas, Pai, ou falsas direções, Senhor. Deus, purifica o nosso coração. Tira, Pai, tudo que tem da nossa mente que não é alinhado com o Teu querer, com a Tua vontade. E nos ajuda, Pai, a permanecer firmes até o fim. Que a Tua verdade nos liberte, nos fortaleça e nos aproxime cada vez mais de Ti, Senhor. Eu oro, Pai, por cada ouvinte deste canal.
que o Senhor Jesus venha fazer a transformação no coração. Meu Deus, eu peço, Pai, que o Senhor venha visitar cada pessoa neste momento agora, aonde ela se encontra, porque o Senhor é o meu Deus que sonda coração. E eu sinto, Jesus, que aqui há pessoas, Pai, que precisam entregar alguma área da sua vida para que o Senhor venha verdadeiramente ter um encontro com ela. Oh, Deus, visita o teu povo. Anima, Senhor. Dá direção, Jesus. Ajuda teu povo a escutar a tua voz. Ou aqueles que escutavam, mas não escutam mais, Senhor. Traz os teus filhos de volta, Jesus. É a oração que eu te faço nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos. Oh, glórias. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Eu agradeço a todos que ficaram comigo até o final. Amanhã nós estaremos trazendo um próximo episódio que fala que a voz de Deus tem poder. Não percam, meus irmãos. Vamos ficar até o final. O meu desejo é que ao final desta série você esteja capacitado para discernir a voz de Deus. Amém? Eu saúdo a todos, um bom dia para todos em nome de Jesus e até amanhã.